Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego de Filosofia novamente com vocês. Hoje, para dar uma aula um pouco diferente, pessoal, nós vamos adiantar um pouco o conteúdo lá para a página 207 do livro de vocês, para analisarmos alguns conteúdos, especialmente uma parte deles, a metade final da aula, concernente a Immanuel Kant, para depois seguirmos a sequência normal do livro e entrarmos nos conteúdos mais pertinentes ao terceiro bimestre. Sendo assim, eu peço que vocês adiantem o livro de vocês, mas não se preocupem, nós veremos todos os conteúdos contidos, né, no livro de vocês. É simplesmente um adiantamento para que nós aproveitemos aqui o que nós vimos a respeito de Kant. Ficará mais claro tudo o que eu direi, especialmente na metade final, se isso for visto agora. Tudo bem? Sendo assim, pessoal, abrindo lá o livro, vocês perceberam que se trata de analisar a questão da dignidade da pessoa humana segundo a filosofia. Quando se fala em pessoa humana, normalmente a gente já remete a algum tipo de linguagem que vem do direito. É uma expressão muito comum no direito. No começo até me estranhava um pouco esse tipo de expressão. Depois que estudei na filosofia fez muito mais sentido. Vejam bem que esse é um momento muito propício para se analisar isso, né? Em função do que aconteceu com o George Floyd lá nos Estados Unidos, em todo o movimento afro-americano que vem sendo desenvolvido de lá para cá, esse é um dos temas fundamentais do ano de 2020. Como vocês estão prestes aí a enfrentar provas seletivas, é importante que vocês também tenham uma forma teórica, uma base filosófica para compreender esse movimento, e uma das chaves é compreender a concepção de dignidade humana para nós, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Antes de chegar à Segunda Guerra Mundial, nós veremos então dois filósofos que trataram dessa questão. Entre os antigos já havia esse problema, né, a questão antropológica. Depois nós tivemos na escolástica, antes, né, na patrística Santo Agostinho, depois na escolástica São Tomás de Aquino. E depois são os dois filósofos que nós veremos, Pico della Mirandola, lá no Renascimento italiano. Comentei um pouco a respeito dele no ano passado, né, nos primeiros anos. E também Immanuel Kant. Esse é o plano para hoje. Sendo assim, pessoal, a questão da dignidade humana para nós se relaciona diretamente à Declaração dos Direitos Universais da Humanidade, que estão lá na ONU, né, desde 1948. Inclusive a Hannah Arendt, que é uma filósofa sobre a qual comentaremos aí na sequência, também teve uma função importante nessa declaração, uma filósofa judia muito importante para se compreender os regimes totalitários do século XX. Ela tem um livro fundamental, tratarei dela em breve. Sendo assim, pessoal, essa declaração, houve uma declaração anterior, logo depois da Revolução Francesa, embora a Revolução Francesa tenha sido sanguinária sobre vários aspectos, né? Saiu de lá uma Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? A Declaração da ONU concernente, especialmente depois das duas grandes guerras. Ok? O que o Pico della Mirandola traz para a gente? Ele tem um discurso muito famoso a respeito da dignidade do homem. Ele que era um filósofo renascentista, ou seja, toda aquela perspectiva do homem como centro do universo, etc. Tudo aquilo que a gente já viu no ano passado. Esse sujeito que morreu muito jovem, aos 30 anos, talvez nem isso, ele deixou esse discurso muito famoso em que ele diz: que milagre é o homem. Ele tem uma visão extremamente otimista com relação ao conceito de humanidade e sua dignidade. Para ele, dignidade é o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade irrestrita que o ser humano tem, enquanto ser intermediário, na visão dele, intermediário entre anjos e animais, entre as bestas, no caso, o ser humano tem a liberdade total para escolher ou se bestializar, ou seja, descender na escala ontológica, ok? Se reduzir então à sua animalidade, escolhendo sempre os prazeres corpóreos, por exemplo, ou aproveitar a sua tendência à metafísica e tornar-se como um Deus, ou seja, alçar-se não só ao nível dos anjos, mas mesmo superar, porque vejam bem, qual que é a ideia dele? Essas duas classes, tanto anjos quanto os animais,
estão, segundo o Pico della Mirandola, presos nas suas próprias existências, porque não tem possibilidade de ascender. Por outro lado, o ser humano tem essa possibilidade tanto de descender, bestializar-se, quanto ascender, ou seja, elevar-se ao nível de Deus. Ele tem uma visão religiosa muito específica, ele junta um certo neoplatonismo com judaísmo, cristianismo, é uma mistura incrível que o Pico faz, Pico della Mirandola faz. Sendo assim, a gente sai do Pico della Mirandola com esse conceito de dignidade humana atrelada ao livre-arbítrio, ok? Por outro lado, em Immanuel Kant, o que nós temos? Nós temos um conceito muito mais refinado. Immanuel Kant é aquele filósofo já idealista, né, que já é um devedor das noções iluministas também. Ele tem uma perspectiva muito mais refinada do que o Pico della Mirandola. Nós já vimos, né, nas primeiras aulas deste bimestre que o Immanuel Kant tinha aquela concepção do imperativo categórico e ela será importante para nós compreendermos o conceito de dignidade para ele aqui, ok? Sendo assim, para ele a dignidade está associada à autonomia. O que isso significa? Significa que para que um ser tenha dignidade, ele deve ser autônomo. E aí nós devemos olhar para a palavra autonomia. O que significa auto? Auto é o próprio. Nomia, nomos, que significa norma, ou regra, ou lei. Ou seja, a autonomia é quando você é capaz de ser um legislador próprio. Ou seja, você é capaz de propor as próprias leis. Mas alguém deve estar pensando, professor, mas e daí? E se um homicida resolve criar as suas próprias leis assassinas, né? Aí é que está, nós devemos lembrar nesse momento a questão do imperativo categórico. Esta autonomia está diretamente associada à noção de boa vontade. O que é a boa vontade? É justamente esse movimento que existe em nós para que nós analisemos se aquele ato que nós vamos cometer pode se tornar uma regra universal. Ou seja, isso que está em mim, no sujeito, deve se tornar uma regra geral, uma regra universal. Sendo assim, esta boa vontade vai assegurar que a autonomia ela é regrada, ela é boa, porque ela deriva dessa boa vontade. Associada à noção de autonomia, o livro de vocês não comenta, então anote, está a noção de heteronomia. Ou seja, se o auto é o próprio, o hétero vem do outro, ok? A heteronomia é aquele modo a partir do qual o sujeito cria regras a partir de um desejo externo ou de um elemento externo. Okay? É uma regra que vem de fora e você cumpre, por exemplo, você cumpre uma regra de trânsito, uma lei de trânsito para não levar uma multa. Ou seja, veio de fora e você faz. Então está mais associado ao imperativo hipotético, como nós vimos lá na primeira aula desse segundo bimestre. Ou se você cria uma norma a partir de um desejo seu, desejo de felicidade, por exemplo, né? Este desejo está associado às nossas paixões e não à nossa racionalidade. Quando é puramente racional, a autonomia aparece. Quando é fruto das nossas paixões do corpo, por exemplo, das nossas necessidades do corpo, ela está associada à heteronomia. Um terceiro elemento que o livro de vocês também não comenta é a anomia, ou seja, é a ausência de qualquer organização normativa. É o sujeito, então, que nem se regra de fora, a heteronomia, e nem de dentro, a autonomia. Mas ele é um anômano, ou seja, uma anomia, perdão. Uma anomia, nesse caso, é a ausência de qualquer organização normativa de lei, e essa é uma postura do sujeito, então. Sendo assim, pessoal, o Kant arremata dizendo o seguinte, olha, a dignidade humana é o elemento fundamental que vai assegurar os direitos básicos do ser humano no universo, no mundo, né? Na cadeia organizacional. Sendo assim, pessoal, ele vai dizer, tanto a humanidade quanto a moralidade são absolutamente insubstituíveis e por isso mesmo são os elementos mais dignos intrinsecamente. Ou seja, tudo aquilo que pode ser trocado, pode ser vendido ou trocado por um elemento, por uma outra coisa do mesmo valor ou valor superior, isso é mercadoria. O que não pode ser substituído,
isso tem dignidade. E ele vai dizer, não existe nada mais digno do que a humanidade e a moralidade, sendo que a moralidade só pode ser exercida pela humanidade racional. Ok, pessoal? Sendo assim, passamos pelo tópico da dignidade da pessoa humana segundo a filosofia. Espero que tenha sido suficiente. Dei uma engasgadinha agora há pouco aqui. É que o Kant sempre dá uma embaralhada na nossa mente, ok? Na aula ao vivo eu detalho mais esses aspectos. Um abraço e até logo.